Olá, estimados colegas e professores da banca. Meu nome é Gabriel Menoni e vou apresentar o trabalho de conclusão de curso intitulado Mapeamento Sonoro, avaliação do ruído urbano no entorno do prédio de arquitetura da URGS, orientado pela professora Letícia Miguel. O trabalho inicia então em sua introdução, apresentando seus objetivos, tocando na fundamentação teórica e também na metodologia, apresenta seu estudo de caso e seus resultados e finaliza com a conclusão e perspectivas. Bom, a poluição sonora ela é causadora de perda parcial ou total da audição, além de causar problemas respiratórios e cardiovasculares, distúrbios do sono e também perda de visão, e também sensação generalizada de fadiga, inclusive depressão. Ela está atrelada ao crescimento desenfreado das cidades, e segundo a OMS, ela fica em segundo no ranking de poluições, ficando atrás somente da poluição do ar. Para o ruído urbano, temos os principais culpados: carros, caminhões, ônibus, máquinas, geradores, turbinas, etc. Portanto, um planejamento urbano se faz necessário. No presente trabalho, apresenta-se o mapa de ruído, que é a caracterização dos ruídos provenientes do tecido urbano, e com ele é possível identificar e classificar as zonas sensíveis. Para termos um exemplo, em Portugal, todos os municípios possuem diretrizes e que o mapa de ruído deve ser apresentado em seus planos diretores. No Brasil, apenas o município de São Paulo possui uma diretriz parecida, através da Lei 16.499 de 2016. Bom, realizar essa caracterização de ruídos demanda muito tempo e além de ser muito complexa. Portanto, a simulação computacional é uma excelente ferramenta para realizar esse trabalho. Através dela é possível identificar as fontes geradoras de ruído do determinado local e com os resultados em mãos é possível verificar se os limites estabelecidos por normas e leis foram extrapolados. O presente trabalho faz um mapeamento de ruído da quadra do prédio da Faculdade de Arquitetura da URGS e com esses resultados é possível apresentar aos órgãos municipais competentes com o objetivo de fazer estudo de soluções e reduzir o ruído no local em questão. Os objetivos do trabalho são, então, medir e simular o ruído na região do prédio de arquitetura da URGS e, com o software CAD/NA, realizar o mapeamento do ruído e verificar o ruído nas fachadas do prédio. Por fim, verifica-se se os resultados da simulação e os medidos em campo são compatíveis, com o objetivo de validar o modelo e também a simulação. Entrando na fundamentação teórica, iniciamos pelo som, que é o fenômeno vibratório resultante das variações de pressão do meio elástico, como água ou ar. A onda sonora ela é causadora de compressões e distensões das partículas desse meio elástico, como mostra a figura. O ruído ele é interpretado e caracterizado pelo nosso cérebro, e como o som e o ruído não apresentam distinções físicas entre si, o ruído é determinado então como apenas o som indesejado. O ruído de uma determinada fonte chega ao receptor por diversos caminhos. Essa energia é atenuada por diversos mecanismos, como absorção sonora, barreiras e efeito das condições atmosféricas. Entramos então com a ideia de intensidade sonora, que é a taxa do fluxo de energia perpendicular à direção de propagação da onda, apresentada aqui pela equação 1. Depois, temos a potência sonora, que é a energia sonora emitida por unidade de tempo, apresentada aqui na equação 2. A equação 2 pode ser reescrita para obter a equação 3, que vai nos dar o resultado em decibel, uma vez que o ouvido humano responde a aproximadamente uma função logarítmica, por isso a gente utiliza o log. Entramos também com a ideia de nível de pressão sonora, que é a medida física que caracteriza a sensação subjetiva da intensidade do som, apresentada aqui pela equação 4. Todos esses resultados, para o ouvido humano, são apresentados na escala A, portanto dBA, uma vez que a curva A é a que melhor representa o comportamento do nosso ouvido quando em contato com a intensidade sonora. Temos também a ideia de nível de pressão sonora equivalente. Aqui a gente introduz o tempo no equacionamento e ele é considerado como o descritor acústico mais representativo e pode ser chamado como ruído médio dentro do intervalo de medição, apresentado aqui pela figura pelo LEQ. Como exemplo, se a gente tiver um pico sonoro de 90 dBA, ele vai causar menos dano que 80 dBA constantes por uma hora. O nível de pressão sonora equivalente, ou LAEQ, é apresentado na equação 6. Outros descritores também importantes, temos o LA10, que é o nível de pressão sonora excedido em 10% do tempo de medição, sendo considerado ruído intrusivo ou de pico durante o intervalo. Temos também o LA90, que é o nível de pressão sonora excedido em 90% do tempo na medição, sendo chamado como ruído de fundo do local.
E por fim temos também o LF Max, que é o nível de pressão sonora máximo ocorrido durante a medição, ou algum pico muito alto, como vai ser apresentado posteriormente. Bom, o ruído automotivo ele é um maior contribuinte para a poluição sonora e pode ser dividido em três grandes fontes de ruído. Temos as fontes mecânicas, que são as fontes provenientes do motor e seus componentes, as fontes aerodinâmicas, que são caracterizadas pela admissão e escape de gases, e também temos o contato pneu-asfalto, que também é um grande contribuidor para o ruído automotivo. Algumas legislações, então, para a poluição sonora, temos a NBR 10.151 e 10.152. Temos também as resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Temos decretos municipais e, para o ruído de fachada, temos a classe de ruído, caracterizada pela NBR 15575, parte 4. A metodologia do trabalho, então, ela é dividida em 7 grandes etapas, começando pela etapa 1, que se faz o estudo do entorno em questão. A etapa 2 é a medição do nível de pressão sonora equivalente e contagem dos veículos de cada via. A etapa 3 se faz a análise dos dados obtidos na etapa 2. A etapa 4 se obtém os dados geográficos e topográficos da região em questão. A etapa 5, já no software, se faz a modelagem e volumetria das edificações. A etapa 6, com todos esses dados, é possível realizar a simulação computacional. E, por fim, na etapa 7, se analisa os resultados. Como objeto de estudo, temos então a Faculdade de Arquitetura da URGS e o seu entorno. Salienta-se que o estudo foi realizado durante a pandemia da Covid-19 e os resultados aqui apresentados podem ter uma variação se comparados a períodos em que não tenhamos restrições do fluxo de pessoas e veículos nas ruas. Aqui foram feitas medições de 5 pontos, caracterizados na imagem por P1, P2, P3, P4 e P5, no entorno do prédio da Faculdade de Arquitetura da URGS, caracterizado ali em vermelho. Cada ponto tem por objetivo caracterizar os locais mais críticos em função do ruído de cada via. Aqui à esquerda temos a medição feita na rua Sarmento Leite, um pouco depois do prédio da Engenharia Mecânica, e à direita temos a medição feita na rua Engenheiro Luiz Englert. As 5 medições, tiveram duração de 10 a 15 minutos e foi feita uma contagem manual de veículos de cada via. Aqui a modelagem em 3D é realizada já no ambiente CAD/NA, onde toda a volumetria das edificações é incluída, o ajuste de vias e avenidas também é feito. A simulação computacional teve por base o método de cálculo RLS-90, que é um método muito aceitado na comunidade de engenharia e de acústica, e por período de referência foi utilizado das 7 da manhã às 10 da noite. Para a validação do modelo, utilizou-se as diretrizes WG3 e WG-AEN, que estipulam diferenças máximas de mais ou menos 4 dBA e mais ou menos 5 dBA. Essas diferenças são entre a simulação acústica e as medições em campo. Bom, após as medições terem sido feitas, é possível então apresentar os resultados e foi possível constatar que a via que teve maior fluxo de veículos durante a medição foi a rua Engenheiro Luiz Englert, apresentando um nível de pressão sonora equivalente de 70 dBA, sendo, portanto, a via mais ruidosa dentre as 5 que foram medidas. Aqui é possível verificar a variação temporal dos níveis sonoros do ponto 5, que é a Avenida Oswaldo Aranha, durante esse intervalo selecionado. Foi possível notar e verificar que teve uma freada brusca de um veículo pesado e esse pico intrusivo então foi removido da medição, o que representou uma diminuição de 1,1 dB no resultado final do LAEQ. Nessa figura é possível verificar as diferenças entre os resultados que foram medidos em azul e os resultados simulados no software CAD/NA, e é possível verificar também que os níveis de pressão sonora equivalentes de cada via está atrelado ao seu fluxo de veículos por hora. O ponto que teve a maior diferença foi o ponto 3, apresentando um erro de 3,7 dBA, portanto, baseado nas diretrizes anteriormente citadas, o modelo e a simulação podem ser validados, pois esse foi o erro máximo e não ultrapassou os 4 ou 5 dBA estipulados pelas diretrizes. Nessa figura é possível verificar o mapa de ruído do entorno após a simulação acústica ter sido feita e pela escala de cores é possível verificar os pontos mais ruidosos, como por exemplo o ponto 4, que apresentou um ruído de 70 dBA. Após a simulação computacional ter sido feita, é possível verificar
o ruído incidente nas fachadas do prédio da arquitetura da URGS. A fachada que teve o maior nível foi a fachada que fica virada para a Avenida Oswaldo Aranha. Esse resultado foi de 70 dBA em toda a extensão da fachada, no terceiro, quarto e quinto andares, onde ficam as salas de aula. Concluído então, foi possível realizar nesse trabalho o mapeamento do ruído no local, e que a via mais ruidosa no dia da medição foi a rua Engenheiro Luiz Englert, e que esse valor de 70 dBA anteriormente apresentado enquadraria a fachada na classe 3 de ruído, que é a classe mais alta. E também o erro máximo obtido entre medição e simulação foi de mais 3,7 dBA, o que foi possível fazer com que a simulação e modelo fossem validados. Como perspectivas futuras, fica a recomendação de um novo mapeamento sonoro do local, a fim de verificar os resultados obtidos no período pandêmico e compará-los com o período pós-pandêmico. Também fica a recomendação de realizar medições dentro das salas de aula e comparar esses resultados dentro das salas de aula com as normas vigentes. E, por fim, fazer um estudo de redução e controle do ruído na região. Agradeço a todos os envolvidos direta e indiretamente na realização desse trabalho e me faço agora disponível para as perguntas da banca. Muito obrigado.